Como sair do bloqueio e ativar a lei da atração. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nesse canal nós falamos sobre leis universais como lei da atração, despertar da consciência e autoconhecimento. Pensar positivo não basta, viu? Se pensar positivo resolvesse, a vida de muita gente já estava resolvida por aí, né? Já estava todo mundo vivendo seus sonhos, a maioria das pessoas estaria vivendo o ápice dos seus sonhos. Mas não é bem assim, né? O que a gente percebe por aí. E hoje nós vamos analisar o que precisa acontecer para ativar a lei da atração de verdade na nossa vida, no dia a dia, que é onde importa que as coisas aconteçam realmente, né? Então a gente vai olhar o que precisa ser feito para ativar a lei da atração de verdade na nossa vida e desbloquear aí as coisas que estão bloqueadas, né? Eu tenho aqui algumas anotações, eu vou discorrendo sobre elas no decorrer do vídeo. Vamos entender por que a lei da atração não é mágica e sim é alinhamento, tá? Guarda bem essa palavra, alinhamento. E o que realmente a gente precisa fazer para poder mudar e começar a ver os resultados reais na nossa vida. Que é o que a gente quer, né? Que a coisa comece a fluir. Primeira coisa, não é só pensar positivo. Não, não é. É viver em alinhamento. Pensar uma coisa e viver outra cria um conflito interno, cria dissonância, cria desarmonia, desalinhamento. Então você pensar uma coisa e você viver outra, praticar outra, colocar a sua ação em outra coisa, diferente do que você está pensando ou do que você está sentindo, vai criar um desalinhamento. E esse desalinhamento vai causar confusão. E essa confusão vai te deixar pinel, entendeu? Então, a primeira coisa é viver alinhado. Pensar e viver da mesma forma. É difícil? É difícil, gente. Não é fácil. A gente tem crenças limitantes. A gente foi enxertado de crenças negativas. Eu sempre estou falando aqui, né, que infelizmente, o que foi passado para a gente? Muitas crenças limitantes. Muitas crenças de não merecimento, isso está enxertado em nós. Então, pensar uma coisa e viver outra vai desalinhar. E já começa aí, fazer a lei da atração não funcionar. A lei da atração já começa a degringolar aí. Então, é importante a gente pensar uma coisa e viver em alinhamento com essa coisa, tá? Primeira coisa, tá? Por isso que não é só pensar positivo. Não é. Você precisa praticar. Pensar e viver da mesma maneira, tá? É muito importante isso. E aí tem a lei da vibração. Nós já falamos aqui das leis herméticas. Se você não viu ainda a playlist de estudos das leis herméticas, eu vou deixar para você aqui um card para você assistir depois que você terminar esse vídeo, porque é de suma importância a gente saber manipular essas leis para que a gente possa viver melhor aqui na Terra. Viver melhor essa existência. Então, depois que você terminar esse vídeo, você vai olhar a playlist de estudos sobre leis herméticas do livro O Kybalion. E uma dessas leis é a lei da vibração. O que a gente sente, né? A vibração é o que a gente sente. E a vida, ela responde muito ao que a gente sustenta no dia a dia. Então, se a gente quer paz e vive em ansiedade, você não vai ter paz, entendeu? E, por exemplo, se a gente quer prosperidade e vibra escassez, o que vai acontecer? Você vai ter escassez. A nossa vibração é aonde a gente coloca a nossa atenção. Aonde você coloca a sua atenção é aonde você vai estar com mais frequência. E vai ser como nós estamos nos sentindo com frequência. Então, a sua vibração, ela vai estar aonde você coloca a sua atenção. Se você pensa demais em ansiedade, não vai ter como você colher paz. Se você pensa muito em escassez, não tem como você colher abundância. Você concorda comigo? Há de concordar comigo, né? Pois é. Então, tem que tomar muito cuidado com a nossa vibração, onde a gente está colocando a nossa atenção, o que a gente está pensando com frequência, porque isso vai ditar o que a gente vai experienciar. Então, saber manipular a lei da vibração é importante, amigos. É importante para você poder viver em alinhamento, ok?
Não esqueça que a sua vibração é onde a gente coloca a nossa atenção com frequência. E aonde você coloca a sua atenção com frequência vai ser a criação da sua vida. Porque você vai ficar pensando nisso. Você pode começar o seu dia pensando positivo e ok, né? Naquela sensação, naquela intenção, mas se durante o dia você sai constantemente dessa vibe, você sai constantemente da frequência do alinhamento e fica pensando em escassez, fica em ansiedade, fica nervoso, fica com raiva, a sua vibração vai mudar. Vai mudar. E o seu foco vai ser colocado em coisas negativas. Consequentemente, você vai criar coisas negativas. E aí a gente tem também a lei da ação. E é o que a gente faz, né? Atração. Ok? Tem uma ação aí também, né? Lei da atração. Não adianta desejar mudança sem movimento. Não adianta. Você precisa se movimentar. Se a gente quer crescer, a gente precisa agir. A ação confirma a sua intenção. Então, para você ver como a gente vive no automático, se a gente não prestar atenção. Várias vezes, várias ações que a gente tem no nosso dia, explosões, reações intensas, elas só estão respondendo o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Então, a ação ela vai confirmar a intenção. Se lá no fundo você está vibrando escassez, você está vibrando raiva, você está vibrando ódio, a maioria das suas reações no mundo, da sua ação no mundo vai ser explosão. Eu não sei se eu posso falar aqui, né? Vai ser aquela ação mais exacerbada, vai ser briga, entendeu? Se dentro de você tem isso, a sua ação vai ser assim. E aí, essa ação confirma a intenção, confirma o que tem dentro de você. Olha só que coisa interessante. A gente não consegue ficar fingindo um personagem muito tempo. Então, se dentro de você tem muita coisa ruim, tem muito sentimento ruim, e você percebe que você explode com muita facilidade, é o que está predominando dentro de você. Então, a ação, ela confirma a intenção. E do mesmo modo, eu acredito que aconteça da maneira reversa. Se você está pensando muito negativo, está sentindo muito negativo, está pensando muito negativo, e você começa a ter ações positivas, você vai influenciar o seu subconsciente e você vai começar a mudar os seus pensamentos e seus sentimentos. Assim como você ter reações violentas, você ter reações explosivas vai confirmar o pensamento que você está tendo, o sentimento que você está tendo. Se você começar a fazer o inverso, você começa a reprogramar a sua mente. Então, a ação confirma a intenção. Se você começa a ter ações positivas, ações amáveis, ações delicadas, ações educadas, ações de gentileza, você vai fazendo o seu subconsciente se dobrar. E você vai reprogramar a sua intenção. Olha só que poder. Olha só o poder que está na nossa mão. É uma faca de dois gumes, né? Porque se a gente usar errado, a gente vai confirmar a intenção ruim. E se você usar da maneira correta, você vai reprogramar essa intenção que está sendo ruim e transformar ela em uma intenção boa. Lei da causa e efeito. A gente estudou também nessa série que nós vimos as leis herméticas, tá? Depois você vai dar uma olhada. Tudo gera consequência. Pensamento, emoção e ação geram uma causa, tá? E o resultado é o efeito. Olha só, é matemática, gente. É pura matemática. Então, se a nossa vida atual não reflete o que a gente está querendo, a gente precisa olhar o conjunto. Pensamento, emoção e ação. Isso está gerando uma causa. E o resultado disso é o efeito. Então, se a coisa não está do jeito que você quer, amiga, você começa a olhar o conjunto. O que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está agindo. Que tudo isso está gerando uma causa e um efeito. Ok? Então, você começa a analisar. Porque quando a gente entra nesse lugar do observador, a gente começa a entender que a gente pode mudar. Que a gente não está jogado a esmo, que a gente não está aqui só vivendo por viver. Nós temos o poder de co-criar junto com Deus, junto com o todo. Então, seu pensamento, a sua emoção e a sua ação vai gerar uma causa, que cai diretamente na lei da causa e efeito. Tudo tem uma consequência, tudo tem uma causa, todo efeito tem uma causa. A gente olha isso na natureza. E na sua vida também é assim. Se sua vida não está do jeito que você quer,
começa a analisar o conjunto de pensamentos, emoções e ações. Aí você vai achar o porquê que não está do jeito que você quer. Você vai. A verdade chave é que tudo precisa de congruência, alinhamento. É uma matemática. Tá? Quando a gente pensa, sente e age na mesma direção, a realidade começa a responder. Você está entendendo? A gente quer prosperidade, então a gente tem que pensar, sentir e agir como quem constrói prosperidade, amigos. Tá? Se a gente quer paz, a gente tem que pensar, tem que sentir, tem que agir em paz, para que o resultado e o efeito seja o desejado. Então aqui a gente muda a causa e vai mudar o efeito. Se a gente quer paz, a gente tem que pensar paz. Se a gente quer prosperidade, a gente tem que agir, pensar e sentir como uma pessoa que constrói prosperidade. Você está entendendo? É matemática. O universo responde à congruência. O universo responde a alinhamento, a ordem. Nada no cosmos, nada no universo é bagunçado. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma sequência. E nós estamos aqui aprendendo a decodificar essa sequência, a decodificar essa ordem. Se você não entendeu algum ponto desse vídeo, volta para você pegar todas as nuances do que eu falei para você aqui, porque isso aqui é um código que você pode reprogramar a sua mente a partir disso aqui. Isso aqui é poderosíssimo. Tá? E por fim, o que muda a vida não é só desejar, é se alinhar. O universo tem ordem. Deus construiu tudo com ordem. E para a gente poder construir a nossa vida junto com Deus, co-criar a nossa vida junto com Deus, a gente precisa decodificar essa ordem, precisa se alinhar com essa ordem, precisa se colocar em ordem. Ordem de pensamentos, ordem de sentimentos, ordem de ação. Para que nós possamos colher os efeitos da vida que a gente deseja viver nessa experiência humana que nós estamos tendo aqui nesse planeta Terra. Gente, é maravilhoso estudar isso. Eu fico de boca aberta que nós temos aqui um manual de sobrevivência, um manual para a gente poder jogar o jogo da vida. Se caso você não entendeu, você volta de novo esse vídeo, você escuta de novo isso aqui, porque isso aqui pode desbloquear realmente a sua vida. E assiste também a playlist de estudos sobre as leis herméticas, amigo. As leis herméticas é o manual do game da vida, é o manual do jogo. Então eu espero demais que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha te acrescentado. Espero demais que você tenha entendido o poder que você tem de poder estar desbloqueando a sua vida. Isso é poderoso demais e nós temos um poder gigantesco dentro de nós. Basta que nós nos alinhemos e estejamos em congruência com as leis, com as ordens que o todo criou e disponibilizou para poder que essa existência, que essa natureza, que todos os organismos possam coexistir de forma harmônica e em alinhamento. Gente, eu preciso terminar esse vídeo porque já está longo demais. E um grande abraço, eu espero você no próximo vídeo.